através do Facebook. Neste momento vamos iniciar este culto no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé aqui e vamos, vocês que estão aí através do Face, se quiserem ficar de pé, vamos ficar de pé e vamos falar com o Senhor. Ó Deus eterno, Deus que fez os céus, a terra, os mares e tudo que neles há. Tu que formou o homem, criou o homem na outra dimensão, depois trouxe o homem a esta dimensão de luz, matéria e tempo. E com esta criação, o Senhor tem estado desenvolvendo o seu programa diante da humanidade. Apesar de que nem todos os seres humanos conhecem o teu plano, conhecem o teu programa. Porém, aqueles a quem o Senhor declara, revela, isto é, através do seu profeta existente para o tempo em que nós estamos vivendo, para estes, o Senhor tem se manifestado, dando a estes o conhecimento do teu plano e do teu programa, pelo qual o Senhor tem estabelecido em cada era e em cada tempo. Aqui nós estamos, Pai, agradecidos, apesar de estar em um número tão bem resumidos. Estamos aqui em 6 pessoas. Todavia, estamos felizes, porque nós sabemos de que a tua palavra garante: onde tiver 2, 3 reunidos em teu nome, o Senhor está aí no meio deles. Isso é dito na tua palavra, e nós, como crentes da tua palavra, não temos nenhuma dúvida. Por isso estamos felizes, contentes. Também aos teus filhos que estão reunidos em seus lares, conectados conosco através do Facebook. Não há limite. Reconhecemos ao Senhor, o eterno Criador do céu e da terra, como um Deus onipotente, onisciente e também onipresente. Por isso que clamamos ao Senhor com certeza que o Senhor está nos ouvindo. E a resposta o Senhor envia no momento que lhe apraz. Nós permaneceremos sempre na esperança de que o Senhor, como resposta às nossas orações, os nossos pedidos, seja a hora que for, mas temos certeza que o Senhor nos responderá, resolvendo nossas causas, nossos problemas. Neste momento eu apresento a mim, família e sobretudo a família cristã, todos os meus irmãos, minhas irmãs, tanto aqueles que estão aqui, aqueles que não estão aqui, estão através do Face, e outros que não estão nem através do Facebook, por motivo de forças maiores, trabalho, ou local sem ter uma certa facilidade tecnológica para poder estar também através do Face conectado conosco. E apresento todos os teus filhos, onde quer que eles estejam, ao entrar no trabalho, ao sair do trabalho, enfim, nas ruas, em qualquer lugar. Nós precisamos muito da tua proteção. Dai-nos, portanto, o livramento de todos os perigos, porque neste século 21, por onde quer que estejamos andando, estamos sujeitos aos perigos, e são inúmeros. Todavia o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, e não temos dúvida alguma que o Senhor é o nosso Pai. Temos ao Senhor a nossa paternidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agradecemos por tudo e para sempre. Amém. Vamos louvar, vamos dar sequência à mensagem que nós
Já temos aqui, tem sido provando sua palavra. Nós paramos no parágrafo 99. E aí vamos dar sequência no 100. Mais uma porção hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou de passagem, não sou daqui. Em minha alma 99. expressa Prosseguir no 100. o meu lar por vir. Uma longa estrada eu já percorri. Por quanto se eu caí, foi parte da jornada. E neste caminho tudo ficou para trás. Tradições humanas nem me lembro mais. Foi uma alvorada de um novo dia que o sol iluminou, e a pátria tão sonhada enfim se revelou. E está aqui dentro de mim o meu país, e nem divisas nem fronteiras podem me medir, pois sobre ele está o rei que governe a sua lei. É o amor, é o amor, está aqui dentro de mim o meu país. Se feche os olhos num segundo, eu posso sentir que esta terra mana leite e mel, e é o próprio céu, a sétima dimensão do meu coração. Está aqui dentro de mim o meu país, nem divisas nem fronteiras podem me medir, pois sobre ele está o rei que governe a sua lei. É o amor, é o amor, está aqui dentro de mim o meu país. Se fecho os olhos num segundo, eu posso sentir que esta terra mana leite e mel, e é o próprio céu, a sétima dimensão do meu coração. O reino de Deus não via em aparência exterior. Como João fui arrebatado no dia do Senhor, de uma porta aberta no céu, uma voz me disse: subi cá. Quando olhei eu pude ver uma grande águia a me chamar. Está aqui dentro de mim o meu país, nem divisas nem fronteiras podem me medir, pois sobre ele está o rei que governe a sua lei. É o amor, é o amor,
permitir que essa terra mana leite e mel, e é o próprio céu, a sétima dimensão do meu coração. Está aqui dentro de mim, meu país, nem divisas, nem fronteiras podem me medir, pois sobre ele está o rei, que governa a sua lei. É o amor, é o amor, está aqui dentro de mim, meu país. Se fecho os olhos, um segundo, eu posso sentir que essa terra mana leite e mel, e é o próprio céu, a sétima dimensão em meu coração, a sétima dimensão em meu coração, a sétima dimensão em meu coração. Graças a Deus. Mais um louvor. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Redimido é o que nós somos, redimido. São louvores que falam que Deus tem a fazer hoje a nosso favor. Hoje vim aqui para falar da nossa fé. No que Deus fez com a noiva, mostrar o que ela é, abrindo a redenção, reclamando para si o que pertencia à vida eterna está aqui. Abrindo o livro para nós, a redenção chegou, está aqui. Deus tem nos dado a mesma fé de nossos pais.
Graças a Deus. E seguidamente estaremos ouvindo a voz do sétimo anjo, ou seja, a mensagem de Deus para esse tempo do fim, em nome do Senhor Jesus. Além dos montes, muito além dos pensamentos, essa esperança que traz paz e confiança e coragem para prosseguir. Sky.
Celestial, em cuja presença estamos. Muito obrigado por mais esta oportunidade. De nós aqui, o número de 7 pessoas reunidas, outros viajando, 2 irmãs viajando, e mais outros compromissos de trabalho, outros compromissos de estudo, que não puderam estar aqui entre nós. Todavia, nos seus lares, eles estão no alcance de tudo que está sendo aqui. Tudo que aqui tem procedido, eles estão ao par disso, porque estão através do Facebook. Também aqueles que não têm a facilidade tecnológica, não podem estar. Todavia, são teus filhos, tuas filhas, e necessitam da tua proteção, do livramento de todos os males. Em nome do Senhor Jesus. Traga de volta tua filha, nossa irmã Sara, com aquelas 2 crianças que estarão viajando domingo que vem de regresso aqui. Também a nossa irmã Odilena, que viajou ontem para o Belém do Pará. O Senhor também abençoe ela onde ela está. Dai tua proteção e o livramento de todos os males. No nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te damos graças, porque aqui estamos pendentes para ouvir a tua voz, a voz do 7º anjo. Neste momento, estaremos aqui reverentemente ouvindo esta mensagem, que tem o título Provando Sua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos estar ouvindo. Wilderness, when many of them come out, dancing in the spirit, when Miriam beat the tambourine, eating manna out of heaven, listening to Moses sing in the spirit, watching the miracles and signs go forth. But when it comes to a showdown to be the whole Word of God, all the promise, they failed. E no deserto, quando muitos no Espírito, quando Miriam tocou o tamborim, comendo maná do céu, ouviram Moisés cantar no Espírito, observando os milagres e sinais serem feitos. Porém, quando chegou a hora da prova, para crer na inteira palavra de Deus, toda a promessa, eles falharam. Only 2 of them believed it. That was Joshua and Caleb. And they brought back the evidence that the land was good. Somente 2 deles creram nisto, que foram Josué e Calebe. E eles trouxeram de volta a evidência de que a terra era boa. But the circumstances, that's what hindered them, because they said, we're not able to take that land. Because their cities are walled, their delegates, not their delegates, but their people are great giants, while we look like grasshoppers upside of them. Porém, as circunstâncias foi isso que os impediu, porque eles disseram, não temos condições de tomar essa terra, porque suas cidades são muradas. Seus delegados ali, não seus delegados, mas seus povos são grandes gigantes. Ora, parecemos gafanhotos ao lado deles. Joshua and Caleb said, we're more than able to take it. Why? God had given it to them, no matter how big the giants were. The obstacle meant nothing to them. God had said so. And God proved it by them. And they did go over and take the land as God said they would do it. He proved it to them. Josué e Calebe disseram, somos mais do que aptos a tomá-la, porque Deus a tinha dado a eles, sem importar quão grandes fossem os gigantes. O obstáculo não significava nada para eles. Deus tinha dito assim, e Deus provou isto por meio deles, e eles de fato atravessaram e tomaram a terra, como Deus disse que fariam. Ele provou isto para eles. Now, when they come up in the month of April, when the waters was flying down out of the mountains over the snowdrifts and so forth, and it looked like God was a poor general to lead his army right up to a place he had them pinned off from the promised land. Agora, quando foram no mês de abril, quando as águas estavam se precipitando das montanhas por causa da neve acumulada pelo vento e coisas tais, e parecia que Deus era um general medíocre ao guiar seu exército diretamente a um lugar onde ele os tinha deixado bloqueados da terra prometida.
And the very time he'd taken them over, was going to take them over, it was the worst month in the year. The month that the Jordan was overflowing, his banks run from out into the fields. E exatamente na ocasião em que ele os fez atravessar e ia fazê-los atravessar, era o pior mês do ano. O mês em que o Jordão estava transbordando, suas margens se estendiam bem para os campos. Well, if he's going to take them over, it'd be in the summertime when they could wade across. But he waited till the waters got deep. He likes to show that he's God. He likes to prove his word regardless. Ora, se eles iam fazê-los atravessar, seria no verão, quando podiam atravessar a pé. Porém, ele esperou até que as águas ficassem fundas. Ele gosta de mostrar que é Deus. Ele gosta de provar a sua palavra, apesar de tudo. Don't care whether the doctor said you're dying with cancer, that's all the man knows. Maybe the waters are deep for some of you tonight, but remember, God made the promise. God keeps His word and God proves His word. It's the truth. Não importa se o doutor disse, você está morrendo de câncer. Isso é tudo que o homem sabe. Talvez as águas estejam fundas para alguns de vocês esta noite. Porém, lembrem-se, Deus fez a promessa, Deus cumpre sua palavra e Deus prova sua palavra. É a verdade. He waited till the waters got muddy, until they got deep and over their heads and so forth, and then He opened up the way. He went before them and made the way. Ele esperou até que as águas ficassem barrentas, até que elas ficassem fundas e acima da cabeça deles, e assim por diante. E então ele abriu o caminho. Ele foi adiante deles e preparou o caminho. How are they going to get into Jericho when it was all closed over? Joshua was wondering. He knew God had led him that far. The next step belongs to God. Como iam entrar em Jericó quando estava completamente fechada? Josué estava querendo saber. Ele sabia que Deus o tinha conduzido até esse ponto. O passo seguinte pertence a Deus. One day, when he was out walking around viewing the walls, he seen a man standing with his sword drawn. And he pulled his sword and went to meet the man. He said, "Who are you for? Are you with us or are you for our enemy?" Certo dia, quando estava fora caminhando por ali, contemplando os muros, ele viu um homem de pé com a espada desembainhada. E ele sacou sua espada e foi encontrar-se com o homem. Ele disse, de que lado estás? Estás tu conosco ou és do nosso inimigo? He said, "I am the captain of the host of the Lord." And he told him what to do. Ele disse, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. E ele lhe disse o que fazer. How is he going to blow a trumpet and a wall fall down, that they could run a chariot race across it? What would have anything to do with the trumpet? Como iria ele tocar a trombeta e um muro desabar, ao longo do qual podiam ter uma corrida de carros de batalha? Que coisa teria a ver com uma trombeta? God uses such simple methods. It's the simplicity of it what makes it God to me. Deus usa métodos tão simples. É assim. A simplicidade disso é o que o torna Deus para mim. We're always trying to find some great something's going to do something, and God, some great organization's going to take the whole thing and clear it all out. When God takes a simple person, just one man that He can hold in His hands, and He'll prove every word that He said by it. It takes that simple little method. Estamos sempre tentando encontrar uma coisa grande que vai fazer alguma coisa e Deus, alguma grande organização que vai tomar a coisa toda e colocar tudo em ordem. Quando Deus toma uma pessoa simples, apenas um homem que Ele possa manter em suas mãos, e Ele provará cada palavra que Ele disse por meio disto. Emprega métodos tão pequenos e simples. Sound the trumpet, not dig out the wall, but just sound the trumpet and the walls will fall down. The blast of the trumpet will knock the walls down. Tocai a buzina, não escavai o muro, porém apenas tocai a buzina e os muros desabarão. O sonido da buzina porá o muro abaixo. How foolish to the carnal mind! But God proved His word was true. For the walls fell down one on top of the other. They went straight up and they took the city.
Quão nécio para a mente carnal! Porém Deus provou que sua palavra era verdadeira, porque os muros desabaram por cima um do outro. Eles subiram e tomaram a cidade. Oh, God likes to prove Himself to be God. Joshua knew that one day, and when he was standing there, one of the greatest paradoxes that ever happened, outside of the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Oh, Deus gosta de provar que Ele próprio é Deus. Josué sabia disso. Certo dia, e quando ele estava ali de pé, um dos maiores paradoxos que já aconteceu fora a morte, enterro e ressurreição de Jesus Cristo. When the enemy had routed them and the different armies was in the mountains, he had them routed and the sun was going down. Oh my, what a time it was for General Joshua. Quando o inimigo, ele os tinha posto em fuga desordenada, e os diferentes exércitos estavam nas montanhas. Ele os tinha feito fugir desordenados, e o sol estava se pondo. Oh, que coisa, que tempo foi para o general Josué! Remember, he fought that land through without having a hospital, a nurse, a first aid band, or had a wounded man. Tell me something that can beat that. Yes, sir. Lembre-se, ele atravessou aquela terra lutando, sem ter um hospital, uma enfermeira, uma atadura de primeiros socorros ou um homem ferido. Diga-me algo que possa superar isso? Sim, Senhor. He never had no hospitals, no nurses, and he never lost any man as long as they walked in the will and word of the Lord. God proved that He was with them. Right. Ele nunca teve hospitais nem enfermeiras, ele nunca perdeu homem algum, pelo tempo em que caminharam na vontade e palavra do Senhor. Deus provou que estava com eles. Isso mesmo. Notice now, and we find out that Joshua knew if night come, they'd slip around and get with one another and get themselves together and make another big army, and he'd have a rough time with them the next day. Note agora, e verificamos que Josué sabia que se anoitecesse, eles escapariam e se encontrariam uns com os outros, e se reuniriam e formariam outro grande exército, e ele ficaria em situação difícil com eles no dia seguinte. He didn't know what to do, so he looked up to God. He needed help, and he needed that sun to stand still, so he just commanded that sun to stand still, and said for the moon to hang over Ajalon, not move until he commanded it. Ele não sabia o que fazer, assim levantou os olhos a Deus. Ele precisava de ajuda e ele precisava que o sol se detivesse. Assim ele simplesmente ordenou que o sol se detivesse e disse para a lua pairar sobre Ajalon, não se movessem até que ele ordenasse. And the moon and sun stayed still for 24 hours when Joshua fought the battle and conquered the enemy, because he was right in the line of duty. He had a right to do it because he was obeying God's commandment. E a lua e o sol se detiveram por 24 horas, quando Josué combateu e subjugou o inimigo, porque ele estava exatamente no cumprimento do dever. Ele tinha direito de fazê-lo, porque estava obedecendo ao mandamento de Deus. And as long as you're in the line of duty, keeping God's word, doing just what He told you to do, marching by the orders of God, you've got a right to say to that mountain, be moved. E enquanto você está cumprindo o dever, guardando a palavra de Deus, fazendo exatamente o que Ele lhe disse para fazer, marchando pelas ordens de Deus, você tem o direito de dizer a esse monte, move-te. God keeps His word. If you say to this mountain, be moved, don't doubt in your heart, but believe that what you've said will come to pass. You can have that what you have said. Jesus said that in St. Mark 11:22. Deus cumpre a sua palavra. Se disseres a este monte, move-te, e não duvidares em teu coração, mas creres que se fará aquilo que disseste, tu podes ter aquilo que disseste. Jesus disse isso em São Marcos 11:22. That's the truth. I know that's the truth. It's God's word, and that proves that it's the truth. Isso é a verdade. Eu sei que é a verdade. É a palavra de Deus e isso prova que é a verdade. We're just afraid sometimes. We get to a place we're afraid He won't keep that word. He will keep that word. He said He would do it. Now we find that's true. He proved it. Estamos simplesmente com medo algumas vezes.
chegamos a um ponto onde estamos com medo de que ele não cumpra essa palavra. Ele cumprirá essa palavra, ele disse que o faria. Agora constatamos que isso é verdade, ele provou isto. Isaiah's prophecy one time, which something had never happened, never did before and never has since. He said, a virgin shall conceive. A profecia de Isaías, certa vez, a qual foi algo que nunca havia sucedido, nunca sucedeu antes, e nunca desde então. Ele disse, uma virgem conceberá. Could you imagine a woman without knowing a man would have a child? Isaiah said, a virgin shall conceive. Poderia você imaginar que uma mulher, sem conhecer homem, que tivesse um filho? Isaías disse, uma virgem conceberá. And God caused a virgin to conceive to prove His word true. He proved His word because the virgin did conceive, and she brought forth the son. E Deus fez que uma virgem concebesse para provar que sua palavra é verdade. Ele provou sua palavra porque uma virgem de fato concebeu e deu à luz um filho. Now, that word made flesh, look what it did. When that son came forth, he was the Word Himself. Agora, essa palavra feita carne, veja o que ela fez. Quando esse filho veio, ele foi a própria palavra. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. He was that living Word. He proved He was that living Word. Ele foi essa palavra viva. Ele provou que era essa palavra viva. He said to those teachers of that day, who can condemn me of sin? Sin is unbelief. Who can tell me that I'm an unbeliever? Every word that's written to me has been fulfilled. Ele disse àqueles professores daquele dia, quem pode me condenar de pecado? Pecado é incredulidade. Quem pode me dizer que sou incrédulo? Cada palavra que de mim está escrita se cumpriu. The last 7 predictions of His life was fulfilled in the last 7 hours on the cross. Everything was written of Him was fulfilled because He was the Word. He proved He was. As 7 últimas predições de sua vida se cumpriram nas últimas 7 horas na cruz. Tudo que foi escrito dele se cumpriu, porque ele era a palavra. Ele provou que era. He healed the sick. He raised the dead. He conquered death, hell, and the grave. He proved He was the Word. Ele curou os enfermos, ele ressuscitou os mortos, ele conquistou a morte, o inferno e a sepultura. Ele provou que era a palavra. Notice this case here at Jairus' house. He had told them the truth. Note este caso aqui na casa de Jairo. Ele lhes tinha dito a verdade. We see him as he crossed the sea. He comes in, there was a little woman up on the hill that had spent all of her money with the physicians. No doubt the physicians had done all they know how to do to get the woman well. Nós o vemos quando cruzou o mar, ele chega. Havia uma pequena mulher sobre a colina que tinha despendido todo o seu dinheiro com os médicos. Sem dúvida, os médicos tinham feito tudo quanto sabiam fazer para que a mulher ficasse sã. Probably Hebrew physicians, and that was a Hebrew woman. So they had done all they could for their sister. Provavelmente médicos judeus, e essa era uma mulher judia, de modo que tinham feito tudo quanto sabiam por sua irmã. Although they had nothing to stop this blood issue, which is perhaps a menopause time, and her blood had flowed forth till little thing is so weak she could hardly get around anymore. Contudo, eles não tinham nada para pôr fim a este fluxo de sangue, o qual era talvez um tempo de menopausa, e seu sangue tinha fluído até que a pobrezinha estava tão fraca que quase não conseguia mais andar para lá e para cá. And she'd heard about Jesus, and when she seen the little boat push into the willows, she went down to find out. E ela havia ouvido acerca de Jesus, e quando ela viu o barquinho encostando entre os salgueiros, ela desceu para verificar. A lot of his critics were standing there. And he's not free of critics today. If they'd have known who he was, they would not have been his critics. But they was his critics because they didn't know who he was. Muitos dos seus críticos se encontravam ali, e ele não está livre de críticos hoje,
Se tivessem sabido quem ele era, não teriam sido seus críticos. Porém, eram seus críticos porque não sabiam quem ele era. And that's the way with the message today. So many good men and women criticize this because they don't know what it is. E assim é com a mensagem hoje. Tantos bons homens e mulheres criticam isso porque não sabem o que é isto. Jesus said, if you'd have known Moses, you'd have known me. Moses spoke of me. Many great men long to see this day. Jesus disse, se tivesseis conhecido Moisés, teríeis conhecido a mim. Moisés falou de mim. Muitos grandes homens anelaram ver este dia. If I do not the works of my Father, then believe me not. I have greater witness, he said in that of John, for the works that I do prove that the Father is with me. Se não faço as obras de meu Pai, então não me acrediteis. Eu tenho maior testemunho, ele disse, do que o de João, porque as obras que faço provam que o Pai está em mim. He had greater works because he was the identified. Ele tinha maiores obras porque ele era o identificado. John was identified also as the voice of one crying in the wilderness, but when he come, he was a prophet that Moses had spoke of and be raised up. João foi identificado também como a voz do que clama no deserto. Porém, quando ele veio, ele foi o profeta que Moisés disse que seria suscitado. I said the other night, he come in three names, the name of the Son of God, Son of Man, and Son of David. Como eu disse a outra noite, ele vem em três nomes, no nome do Filho de Deus, Filho do Homem e Filho de Davi. When he was on earth here the first time, he was the Son of Man. He could not be Son of God then. He never claimed to be. He said he was Son of Man. Quando esteve aqui na terra a primeira vez, ele foi o Filho do Homem. Ele não podia ser o Filho de Deus, então ele nunca declarou ser. Ele disse que era Filho do Homem. When anybody would question him, he said, you see the Son of Man, the Son of Man. Quando alguém lhe perguntava, ele dizia, tu vês o Filho do Homem, o Filho do Homem. And the Son of Man is the prophet. He had to come that way because the Scripture, he cannot come contrary to the Scripture. Agora, Filho do Homem é um profeta. Ele tinha de vir dessa maneira porque a Escritura, ele não pôde vir de modo contrário à Escritura. That's why today our message of this hour cannot come through theologians and theology. It's got to come back to the same thing it promised to do. It must be that way. É por isso que hoje nossa mensagem desta hora não pode vir através de teólogos e teologia. Tem de estar de acordo com a mesma coisa que ele prometeu fazer. Tem de ser dessa maneira. So we find that in this man, he had to be a prophet, not Son of God there. He had to be Son of Man. Jehovah himself called the prophets. Jeremiah now, Son of Man. When you see the Son of Man, assim verificamos que neste homem, ele teve de ser profeta, não filho de Deus ali, ele teve de ser filho do homem. O próprio Jeová chamou os profetas Jeremias e os demais de filho do homem. Quando virdes o filho do homem, who is the Son of Man? They kept asking. Quem é o filho do homem? Eles ficavam perguntando. Then he served his office as Son of Man. Then he served his office now as Son of God. God is a Spirit. And when now he served through the church ages as Son of God. Então ele serviu seu ofício como filho do homem. Então ele serviu seu ofício agora como filho de Deus. Deus é Espírito. E quando agora ele serviu através das eras da igreja como filho de Deus. Now in the millennium he'll be Son of David. When he sits on the throne of David, he'll be the heir to the throne, Son of David. Son of man, Son of God, Son of David, and it's the same man all the time. Agora no milênio ele será filho de Davi. Quando se sentar no trono de Davi, ele será herdeiro do trono, filho de Davi. Filho do homem, filho de Deus, filho de Davi, e é o mesmo homem o tempo todo. Just like Father, Son, and Holy Ghost. The office of God, he was God the Father. Then he became God the Son. Now he's God the Holy Ghost. Not three gods, one God, three manifestations, three attributes of the same God. Do mesmo modo que o Pai, Filho e Espírito Santo, o ofício de Deus.
Ele era Deus Pai, então ele se tornou Deus Filho. Agora ele é Deus Espírito Santo. Não três deuses, um Deus. Três manifestações, três atributos do mesmo Deus. Now, we find it in this hour that we're now living. God keeps His word just the same as He did then. Agora nós constatamos, e nesta hora em que agora estamos vivendo, Deus cumpre sua palavra do mesmo modo que cumpria naquele tempo. We find out that He come across the sea. This woman believed Him. There's something within her began to pound. Nós verificamos que ele veio do outro lado do mar. Esta mulher cria nele, houve algo dentro dela que começou a palpitar. She had no scripture for it. No more scripture than Joshua had to stop the sun. But she believed in her heart that He was the Son of God. Ela não tinha escritura para isso, não mais escritura do que Josué tinha para deter o sol. Porém, ela cria de coração que ele era o Filho de Deus. So she said, if I can only touch His garment, I will be healed. So she pressed through the crowd until she touched His garment, and the blood issue stopped. Assim ela disse, se eu tão somente puder tocar a sua veste, serei curada. Deste modo, ela forçou pelo meio da multidão até que tocou a sua veste e o fluxo de sangue cessou. Now, he looked upon the audience to find out who touched Him. No doubt there's someone. He stopped. Agora, ele olhou por sobre a audiência para descobrir quem o tocou. Sem dúvida, houve alguém. Ele parou. All the people thronging Him, and some making fun of Him, some laughing at Him, the priest standing off and questioning Him, and the clergyman, and so forth. But there were some who believed Him. Todo o povo apertando-o, e alguns zombando dele, alguns rindo dele, o sacerdote ficando de lado e questionando-o, e o clérigo, e assim por diante. Porém, havia alguns que criam nele. And after a while he stopped all of a sudden, turned around and said, who touched me? Some of them said, why, Master, I believe it was Peter, said, why, the whole crowd is thronging you. Why, who touched you? While everybody's touched. E após algum tempo ele parou subitamente, voltou-se e disse, quem me tocou? Alguns deles disseram, ora, mestre, e eu creio que foi Pedro que disse, ora, a multidão inteira te aperta. Ora, quem te tocou? Ora, todos estão te tocando. He said, but I perceive that virtue has gone from me. He got weak. It was a different kind of touch. Ele disse, mas eu percebo que virtude saiu de mim. Ele ficou fraco. Foi um tipo de toque diferente. If we can only see that, brother, sister. If you can touch Him with that certain touch. Se tão somente pudéssemos ver isso, irmão, irmã. Se você puder tocá-lo com esse certo toque. Oh, sick people, I'm fixing to pray for you just in a few minutes. I do believe that I have the Holy Spirit. No more Holy Spirit than what you've got right out there, these men's got here. Ó, gente enferma, estou para orar por vocês em alguns minutos. Eu de fato creio que tenho o Espírito Santo, não mais Espírito Santo do que você tem aí mesmo, esses homens aqui têm. The same Holy Spirit. But it's a commandment of God. And if you believe that to be the commandment of God, of praying for the sick and laying hands on them and casting out evil spirits and the promises that He's made, it'll be the same thing with you. You'll get what you ask for if you can believe it. O mesmo Espírito Santo, porém, é um mandamento de Deus. E se vocês crerem que esse é o mandamento de Deus, de orar pelos enfermos e impor as mãos sobre eles e expulsar espíritos malignos e as promessas que Ele fez, será a mesma coisa com vocês. Vocês receberão o que pedirem, se puderem crer nisto. Canst thou believe that I'm able to do this, said Jesus? Yea, Lord, I believe, said the man with the child with the epilepsy. I believe that thou art the Son of God that was to come into the world. Now, we know that can only take that attitude to bring the results. Podeis vós crer que eu possa fazer isto? Disse Jesus. Sim, Senhor, eu creio. Disse o homem com o filho com epilepsia. Eu creio que tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Agora, sabemos que somente se pode requerer essa atitude para trazer os resultados. Now, quickly, let's think of him a moment. Here he's on his road up. A little priest came down. No doubt that little fellow was a borderline believer.
Agora, rapidamente, pensemos nele por um momento. Aqui está ele a caminho. Um pequeno sacerdote desceu, sem dúvida que esse pequeno companheiro era um crente fronteiriço. There's so many of them in the world today. Little borderline believers. They want to believe that. They want to believe that the Holy Ghost is real. Há tantos deles no mundo hoje, pequenos crentes fronteiriços. Eles querem crer nisso. Eles querem crer que o Espírito Santo é real. They want to believe this is an apostolic move, as God promised in the last days He'd pour out His Spirit. Eles querem crer que este é o movimento apostólico, como Deus prometeu que nos últimos dias Ele derramaria o seu Espírito. We want to believe in Malachi 4 that He promised in the last days that the original Pentecostal faith would be restored back to the church again. Ele quer crer em Malaquias 4, que ele prometeu nos últimos dias que a fé pentecostal original seria restaurada à igreja. Malachi 4 claims it. Behold, I will send to you Elijah in the last day. It's right, and he will restore the faith of the children back to the fathers again, see? The faith of the fathers to the children also. See, it's got to be... Malaquias 4 declara isso: eis que eu vos envio Elias no último dia. Isso mesmo, e ele restaurará a fé dos filhos aos pais. Veja, a fé dos pais aos filhos também. Veja, tem de ser. You say, well, that was John the Baptist. No, John the Baptist in Malachi 3. That's right, Matthew 11 says so. Você diz, bem, esse foi João Batista? Não. 141. Veja muito bem, irmãos. Nós vamos repetir o 115. Está lendo aqui o 115? Vamos ler aqui o 115. E ligou? Não. Como é que liga isso aqui? Vamos ler o 115. Nós terminamos o 141. 99 ao 141. Uma boa porção. Vamos repetir o 115, que isso se faz necessário a prática desse ensinamento em nossas vidas. Se a gente não praticar esse ensinamento que acabamos de ouvir, fica difícil as demais coisas que tanto professamos em acreditar. É o 115. Enquanto você está cumprindo o dever, guardando a palavra de Deus, fazendo exatamente o que Ele disse para fazer, marchando pelas ordens de Deus, você tem direito de dizer a esse monte: move-te. Amém. 116. Deus cumpre a sua palavra. Se disseres a este monte: move-te, e não duvidares em teu coração, mas creres que se fará aquilo que disseste, tu podes ter aquilo que disseste. Jesus disse isso em São Marcos 11, 22. Isso é a verdade. Eu sei que é a verdade. É a palavra de Deus, e isso prova que é a verdade. Está vendo? É diferente de qualquer ser humano ler 11 e Marcos 22. Qualquer ser humano. E na Bíblia 11, 22 de Marcos é totalmente diferente do que um profeta. No caso do irmão Brana. Ele tem autoridade. Ele está fazendo o que? Atualizando. Aquilo que o Senhor Jesus disse lá tem valor aqui. Então, o que ocorre é que nós hoje estamos diante de muitos montes.
a prefiguração de um monte na vida de um ser humano. São muitas coisas que está vendo aí. Estamos frente a tantas coisas, tantos montes que têm surgido em nossa frente, e nos colocamos com medo. E aí o monte vai crescendo, o monte vai virando uma montanha, porque o medo faz com que isso aconteça. Mas se nós praticarmos a palavra da fé, que diz que tu podes dizer monte, morte daqui, é mesmo que dizer, para trás de mim, Satanás, porque tu entendes as coisas que são dos homens e não as que são de Deus. Então essa prática tem que haver em nossa mente, em nosso coração, também em nossa boca, falando, para que esse monte se mova da nossa frente, tire aquilo da nossa cabeça, do nosso coração, e aquilo abre caminho, saindo isto pela palavra falada, do mais profundo coração de um cristão, de um eleito, de um escolhido, que pratica a palavra da hora, que ele sai por terra, e ele vence. O problema é que deixa o medo tomar corpo. O medo toma corpo, e quando o medo toma corpo, você se cala, você não tem força nem para falar. Lá dentro surge aquela fagulha, lá dentro do coração, aquela fagulha de pensar até, dizer isso aí realmente, isso não é nada. Mas o medo que se ouve por aqui, que se vê por aqui, entra lá dentro, e a dúvida se torna essa montanha grandiosa na frente, que não é capaz de confessar, fica mudo para essas coisas, e aí começa o medo, e aí entra o que não presta, fica atrofiado, não sabe nem vencer as circunstâncias. É óbvio que qualquer eleito está envolto de circunstâncias. O que não pode o eleito deixar entrar a circunstância. Entrou, acabou. Derrubou o eleito, fraquejou a fé do eleito. Tem que ficar envolto. Circunstância fica em volta. Quando você confessa o que você crê, isso desmoraliza todas as circunstâncias. Isso derruba toda a circunstância. Você triunfa, sem importar com as circunstâncias. Você descarta que está te afligido. Você não enxerga isso, porque a fé remove essas montanhas. Chega a falar, sai. Não tem nada a ver com isso. Cada palavra que você fala contra aquilo que mais se é montanhoso diante dos seres humanos, na sociedade, no mundo cristão. Quantos e quantos cristãos caindo nessa praga? Porque não estão deixando passar a palavra. Jesus disse 11:22 de Marcos, deixaram passar, e o profeta vem e repete, e muitos têm deixado isso acabar, só troca o nome, em vez de dizer que tem o diabo, diz que tem Covid. Em vez de ele falar que tem o diabo, fala que tem Covid, mudou o nome, é o mesmo diabo. Eu digo que eu ouvi da boca de um pastor, orar por ele, que ele estava com Covid, estava com o diabo. Precisa confessar isso, deixa até entrar dentro dele, porque crê naquilo, está dizendo que crê. Se eu vi, eu repreendi severamente, não me de educação, não, foi com a palavra falada. Não existe um homem de Deus confessar isso? Não existe isso. Eu conheço, são milhares de doenças, todas são diabos, são demônios. Se não bastasse ter as doenças naturalmente, ainda cientistas ateístas, filhos do diabo, instrumento de Satanás, formula nos seus laboratórios vírus para matar o ser humano.
E cristão ainda vem dizer que tem isso. Não tem fé dentro do coração. Um cristão que tem fé não fala isso, irmão. Por isso que eu falo isso com fé. Eu tenho certeza do que estou falando, tenho propriedade do que estou dizendo. Se Deus permitir que eu saia dessa terra hoje mesmo ou amanhã, não foi nada de Covid, não. Ele quem me tirou, que permitiu sair da terra para ir embora para o nosso lar, para um propósito. Quem ficar dizendo que foi Covid é mentiroso. Filhos do diabo andava dizendo que foi Covid. Filhos do diabo, porque o filho de Deus não sabe que não existe isso. Doença existe, todas elas. São milhares de milhares de milhares, todas elas estão no diabo. Eu já ouvi isso pelo profeta. Agora o teu corpo, o profeta declarou isso para você e para mim. Teu corpo é obrigado a obedecer o que tu falas. Está escrito na mensagem Atitude, e quem é Deus declara isso. Por que o homem não pode falar isso? Ele vai falar o que não convém. A pessoa morre ou de acidente, ou de doença. De qualquer maneira e de qualquer forma se morre do coração. É o que disse o profeta. E aí? Não é Covid. Isso é como o diabo. O diabo se implementando, se engrandecendo numa sociedade sem fé, uma sociedade incrédula. Eles criam os vírus para matança e depois quem vai com hipocrisia, com vacinas para... Você lembra o que é? Isso é hipocrisia diabólica. Eu não preciso de alguma vacina nenhuma, meu irmão. Eu não tenho doença nenhuma. Por isso que eu digo, não estou falando uma coisa banal, não. Coisa correta. E se o Senhor quiser me levar, sem doença nenhuma ele leva e acabou. Como tem saído os seres humanos com toda a saúde, sai da terra e acabou. Por isso que ele tem que falar a verdade. E o profeta desta era declara tudo isso, irmão. Glória a Deus. Quando ele sair fora, ele disse que naquela mensagem, atitude e quem é Deus. Não sei porque eu estou lembrando dessa mensagem, tem que eu esqueci dela, hein? Tempo que eu não falo dela, né? Mas hoje eu lembrei dela de novo. Ela está encarnada em meu coração. Ele disse naquela mensagem que no final do tempo, cientistas em seus laboratórios iam inventar vírus para matar os seres humanos. E isso é como fosse pragas. É o que está acontecendo. Agora, para não bastar, os crentes no Senhor Jesus, estão sabendo o poder que tem o Senhor Jesus, se acovardaram de tal maneira que se encurvaram para a pandemia, dando lugar assim entrar o Satã com o nome de esse e aquele, e não enxergam isso. Um monte de crente covarde. É o que está acontecendo na terra. Bem poucos prevalecerão. Ainda bem que é minoria os escolhidos. E os escolhidos estão ouvindo a voz de Deus para esse dia, ouvindo a voz do sétimo anjo. É ouvindo a voz para esse dia, a voz de Deus. Então, meus irmãos, vocês que estão através do Facebook, e também vocês que estão aqui presentes, lembre-se disto. Fale positivamente sobre as promessas que o eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, fez para você e para mim nesse dia, e não o que o diabo está fazendo através de cientistas e políticos. Não repita nada disso que eles estão dizendo. Eles são cegos, estão endemoniados pelo poder de Satanás. Todos eles, não importa se é cientista, se é médico, que diabo que ele seja,
tem valor nenhum. Vocês têm que dizer o que o Senhor Jesus disse para vocês hoje. Usou o seu profeta e disse qual é a nossa promessa. Estamos no tempo que Ele irá ressuscitar os mortos, todos os escolhidos, de todas as eras, incluindo a 7ª era, e transformar os vivos, aqui nos seus eleitos, escolhidos. Estou ouvindo a última trombeta. Transformar e arrebatar ambos, para então o mundo cair sobre a grande tribulação. Aí é que essa gente vai ver o que é Satanás em carne humana, em todos eles, fazendo desgraça, matando sem limite. Isso é o começo da grande tribulação. Essas coisas estão surgindo aí, é o começo da grande tribulação. Isso aí é o começo da grande tribulação, sem dúvida alguma. Essa ganância humana, matando o cidadão, o ser humano por ganância. Enfim, por não bastar, os homens que, como disse o profeta uma vez, se você usar o átomo ele tem algo que muito serviria até para matar o câncer. O átomo, o profeta disse isso, que já leu isso? Eu já li. Usam para o mal. Usaram o átomo para fazer bomba atômica. Vocês viram como é que perverte o diabo? Usando que esses homens? Matéria-prima para ajudar o ser humano, e estão usando para matar o ser humano. É isso que fazem os cientistas. Por não bastar, aparece agora Satanás com a sua estratégia, criando vírus. Aí por trás joga a estratégia de politicamente falando, para amenizar a situação disso, evitar isso, aquilo outro, e morrendo gente. Irmão, só cabe na cabeça de jumento, não na minha cabeça. Essa estratégia científica que está aí dos homens, políticos e cientistas, só cabe na cabeça de jumento e deles mesmos, são muito de jumento, não em minha cabeça. Minha cabeça deixa entrar a palavra do Senhor, entra pela audição, depois vem ao cérebro, desce ao coração, e diz o que eu creio, que eu falo. Não me importa. O morrer para mim é viver. Eu não tenho medo de morte. A morte para mim não é assombração. A morte para mim é levando eu à presença do Senhor Todo-Poderoso. Se Ele me viu isso agora, hoje ou amanhã, ou daqui a uma hora, Ele vai me levar. Se não me viu, se me viu daqui a... Quando vier a transformação, Ele me verá na transformação. Irei. Ué, isso não é um programa de homem. Isso é um programa do eterno Deus. Eu não sou melhor do que ninguém. Ele me revelou o seu programa a mim, e eu acredito nesse programa. Por isso que eu falo com essa autoridade. Não tenho medo de ninguém não, irmão. Falo com autoridade. Vai um amigo, um conhecido meu, morre. O cara morreu de diabetes, que eu sei da vida dele. Jovem, hoje nós com 50 e poucos anos hoje. Conheci ele jovem, tinha uns 24. Cantor lá na outra caminhada, lá em Aparecida de Goiânia, morreu. Aí disseram que era Covid. Que Covid? Nada. Diabetes, muitos anos chegou até a imputar dedo dos pés. Eu sei a história dele todinho, o currículo dele todinho. Aí fica dizendo que é Covid. Mentira. É isso que eu quero dizer para vocês. Essa estatística aí é para poder fazer roubalheiras, dinheiro do nosso cofre público, os impostos que eu pago. Isso é verdade, senhor. É malandragem. Só isso. Isso o diabo está tomando corpo. Cada homem que se aprova isso, o diabo toma corpo. Vai tomar corpo no espírito incrédulo, no espírito do diabo, incrédulo, não dos cristãos. Cristãos que são cristãos têm que falar contra o que o diabo diz. O diabo diz assim, diga não, diabo. Porque os porta-vozes do diabo aqui na terra, vocês sabem quem são. Cientistas em primeiro lugar. Depois políticos. São os porta-vozes de Satanás aqui na terra. Todo decreto que cria é para triturar os pobres, desgraçar a vida dos seres humanos comuns, dificultar tudo.
Vocês sabem que é assim. Qualquer decreto que se arruma, ou municipal, estadual, federal, para massacrar o pobre, os menos privilegiados na sociedade, para isso que eles fazem lei, formulam leis. Você sabe disso, irmão, ninguém é cego. Eu não tenho medo de falar isso. Não tenho medo de assumir. Assumo como estou dizendo aqui. Não nego dentro de homem nenhum. O que eu estou dizendo aqui. Eu não tenho medo de cadeia nem porcaria disso. Eu tenho medo de errar. Falar o que é errado. Eu não estou falando o que é errado, falando o que é certo. É o meu dever, como homem de Deus, falar a verdade. Não importa que a pessoa não entenda. O que interessa é o que eu creio, o que eu entendo. Isso que me interessa é para mim. Não é que os outros entendem. Eu não. Por isso que estou aqui para ser atingido com as promessas de Deus para esse tempo. Amém. Promessa de Deus só atinge quem crê. Amém. Com o coração você crê para a justiça. Com a boca confessa para uma gloriosa salvação. É assim que está escrito no livro de Romanos 10. Pode ler lá se vai encontrar. É isso que tem que ser. O cristão tem que ter essa posição, irmão. Pode ligar com covardia, não. Entendeu? Por causa de família, por causa de... Eu não tenho covardia nenhuma. Se ninguém entender mais, eu entendo. Para mim serve. Eu não me interesso. Eu não vou negar a verdade para falar mentira. Para começar, eu não me cuido de tal doença. Quem cuida de mim é Deus. Ele é quem cuida de mim. Glória a Deus. Você cuidar de doença? Você vai fazer o que? Cuidar de doença? Você chamou ela? Você pediu para ela vir? Ela vem se você pedir. Ué. Agora, se você tem algum meio qualquer para massacrar ela, faça. Mas não invocar Satanás em nome de um vírus. Que é invocar o diabo em nome de um vírus. Tinha nome esse, muda para esse. Entendeu? Trocaram o nome. Quer dizer, eu sei que tu morre de pneumonia. O que é pneumonia? A gente sabe o que é. Desde que eu nasci eu sei o que é. Chamava-se tuberculose antigamente. Essas pessoas, até hoje no Oriente, é assim. Doente, pneumonia, tuberculose, tem que se afastar. Tem que ter quarentena. Isso é normal. Um doente usar máscara, doente, ter distanciamento, está correto. Quarentena da própria família. Por causa da doença contagiosa. Agora, por causa de um nome desgraçado aí, nome denominado, criado pelo cientista, um vírus colocado o nome, agora bota máscara nos seres humanos, bota distanciamento do ser humano, que isso é o diabo fazendo. Isso não é Deus não, irmão. Que político sabe de Deus? O que político sabe de Deus? O que cientista sabe de Deus? Nada. Ninguém conhece a Deus por ciência. E nem por politicagem nenhuma. Nenhuma politicagem. Você vai conhecer Deus. Deus se conhece pela fé. Amém. E Deus ninguém se explica. Não vamos dizer obrigado, é verdade. Ninguém explica Deus. Entre você e o diabo disse aqui, eu não posso chegar perto. Porque Deus está aí. Engraçado, o diabo vê Deus um homem. O diabo vê Deus uma mulher. E corre nele. Não é do homem nem da mulher, é de Deus que está no homem e na mulher. O incrédulo não. O incrédulo não vê. O cientista não vê. Sim, o diabo vê e treme. Mas o cientista não vê Deus em um homem. O político não vê Deus em um homem. Se visse temeria ao homem quando ele fala por Deus. Que o homem quando fala por Deus, se sabe o que ele está dizendo, não é dele. Amém. É isso que temos que dizer. Eu estou apenas repetindo o que diz o profeta. Vocês já ouviram isso? Ninguém explica Deus. Deus é inexplicável. Se entende Deus é pela fé. E a fé é uma revelação. E Ele é quem coloca isso no homem. O diabo não coloca revelação nenhuma ao ser humano. O que o diabo coloca no ser humano é incredulidade.
que é para ele poder ter autoridade contra esse incrédulo. Massacre os incrédulos. Desgraça para a vida do incrédulo. Pode ser novo, jovem, o que seja. Somente isso, irmão. Você que está através do Facebook, medite nisso que eu estou dizendo. É para você que está aí, através do Facebook, você que vai certamente ouvir isso no YouTube, que nós irmãos sempre costumamos pôr no YouTube, e você que está ouvindo aqui ao vivo, sabe que é desse jeito, e daqui para frente temos que entender e vivenciar isso, falar pela fé, combater qualquer doença, qualquer enfermidade pela fé. Glória a Deus. Ela não tem autoridade. Você toma tanto compromisso, tanto remédio, morre. Fica 30 dias lá, depois entuba, morre. E aí? Cadê os remédios? Cadê os diagnósticos médicos? Cadê os médicos? Está vendo? Nos demora. Que vai ali, o que a medicina faz é contaminar o coitado. Enfraquecer os organismos. Até matar. Para depois dar uma estatística com o nome diabólico aí. É o que fazem com os seres humanos, irmão. Eu não preciso de vacina, não. Eu sou vacinado. Não tenho medo. Para mim, morrer para mim é viver. É sair do corpo da morte, que é esse corpo terreno, e entrar em um corpo eterno, sem nenhum problema. Então eu falo com autoridade em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe ricamente. Vamos ao louvor de agradecimento. Para encerramento. É isso que tua alma precisa. De coragem, ser encorajada. Tua alma não pode caminhar aí com fraqueza, com incredulidade. De sermos o povo por Deus escolhido. Somos nação santa, somos a eleita, povo adquirido. Somos sal da terra, somos luz do mundo, a Bíblia é quem diz. Somos outra parte de um outro planeta, de outro país. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Onde a noiva está, Deus está presente. Não nos ignore, não somos melhores, somos diferentes. Contra principados, contra potestades, é a nossa guerra. Somos conhecidos por sermos o povo mais feliz da terra. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Este é o motivo da nossa alegria, este
Este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou. Na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Aleluia! Amém! É isso que Deus requer de você e de mim. Ser alegre, ser feliz, sem se incomodar com as circunstâncias. Aleluia! É isso que Ele quer de você, irmão. Viver feliz, alegre. Cante no seu lar, cante na rua, cante se você estiver. Diga que Jesus é o seu Deus, seu libertador, seu salvador, seu curador. Isso que Ele é, nosso. Amém? Somente isso que Ele é. Pai Celestial, muito obrigado. Obrigado por essa dosagem de estímulo que o Senhor nos deu, e força, começando por nossa alma, e inunda o nosso ser, Senhor, com essa alegria, porque o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força. Nós sabemos, o Senhor é a razão da nossa vida e do nosso viver. Por isso, Pai, tomai em tuas mãos todos os teus filhos. Levante aqueles que estão caídos, levanta aqueles que estão fracos, aqueles que estão enfermos. Restaure a saúde de teus filhos. Repreende o poder de Satanás que tem atrofiado o teu povo. Dai fé, ânimo e coragem, virtude nas mãos dos teus filhos, para pôr a mão sobre os enfermos e expulsar os demônios. Toda enfermidade é demônio, e nós acreditamos nisso, porque o teu profeta disse: toda doença vem do diabo, e nós sabemos disso. O Senhor permitiu vir esse corpo terreno, do qual estamos sujeitos, mas o Senhor é o nosso protetor. O Senhor é o nosso guia. O Senhor é a nossa rocha, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. O Senhor é o ânimo da nossa vida, e nós queremos continuar animados para honrar e glorificar o teu santo e poderoso nome. Pai, abençoa todos os teus filhos, espalhados por todos os quatro cantos da terra, onde quer que haja um eleito teu, neste mundo que está aí o Satanás querendo implantar uma nova ordem satânica na terra, através dos meios que ele tem. Pai, venha proteger os teus filhos, venha guardá-los até o momento o Senhor cumpriu o que o Senhor prometeu, que ressurreição de quem partiu, transformação nossa que estamos vivos, e o nosso arrebatamento para este mundo ser entregue completamente a Satanás. E aí quem ficar aí que vai saber. Quanto a nós, o Senhor tem prometido um arrebatamento. E é para isso que nos reunimos aqui. Teus eleitos em qualquer lugar se reúnem para ouvir os teus ensinamentos, se preparar com a palavra profética da promessa para esse dia em que nós estamos vivendo. E nós dizemos amém. Amém. Amém a toda a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe meus irmãos, através do Facebook, até domingo 8 horas ou melhor, domingo 4 horas da tarde, que temos Santa Ceia, em nome do Senhor Jesus. Ceia depois das 18 horas, 18h30 por aí. Amém? Deus vos abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.